Continuando o capítulo 6, relacionado ao medo, e agora a gente entra na parte de assumindo a sombra. Então, vamos lá. Um dos bloqueios para o desenvolvimento emocional é o medo do que está escondido em nosso inconsciente. Carl Jung chamou essa área, para a qual somos relutantes em olhar e dominar, de sombra. Ele disse que o ser não pode ser curado e completo a menos que olhemos e reconheçamos a sombra. Isso significa que é enterrado dentro de todos nós, no que Jung chamou de inconsciente coletivo, está tudo o que mais desgostamos sobre nós mesmos. O ser humano comum, ele disse, projeta sua sombra no mundo, o condena e o vê como mal, pensando que o seu problema é que ele deve lutar com o mal que há no mundo. Na realidade, o problema serve apenas para reconhecer a presença de tais pensamentos e impulsos em nós mesmos. Por os reconhecermos, eles se aquietam. Uma vez que se silenciam, não controlam mais o nosso inconsciente. Olhando para os nossos medos do desconhecido, que são realmente medos do que está nas profundezas do nosso inconsciente, é útil ter senso de humor. Uma vez observada e reconhecida, a sombra não tem mais nenhum poder. De fato, é apenas o nosso medo desses pensamentos que nos impulsiona a dar-lhes qualquer poder. Ao nos familiarizarmos com a nossa própria sombra, não temos mais que projetar os nossos medos sobre o mundo e eles começam a evaporar rapidamente. O que torna os intermináveis programas de televisão, que estão preocupados com o caos e suas várias formas tão atraentes, é porque o que está sendo representado na tela, onde é seguro, são todas as fantasias inconscientes proibidas em nossa própria psique. Uma vez que estamos dispostos a olhar para os mesmos filmes na tela da TV, das nossas próprias mentes e ver onde está a sua verdadeira origem, a atratividade de tais entretenimentos desaparece. Pessoas que reconheceram o conteúdo de suas próprias sombras não têm interesse no crime, na violência e nos desastres assustadores. Um dos bloqueios para se familiarizar com os medos em nossa própria mente é o medo das opiniões dos outros. O desejo pela aprovação deles passa por dentro das nossas mentes em uma fantasia constante. Nós nos identificamos com a opinião dos outros, incluindo figuras autoritárias, e aderimos a isso de forma que ouvimos como se fosse a nossa própria opinião. Olhando para os medos, então, é útil lembrar que Carl Jung viu esse reservatório das coisas proibidas dentro da sombra como parte do inconsciente coletivo. O termo inconsciente coletivo significa que todas as pessoas têm esses pensamentos e fantasias. Não há nada de único sobre qualquer um de nós quando se trata da nossa maneira de simbolizar as nossas emoções. Todos abrigam secretamente o medo de serem burros, feios, mal amados e fracassados. A mente inconsciente não é educada. Ela pensa em conceitos grosseiros. Quando pensa na frase "mate o vagabundo", o inconsciente literalmente quer dizer isso. Olhe profundamente para dentro de si mesmo na próxima vez que alguém o cortar no trânsito e visualize o que você realmente faria para essa pessoa se fosse totalmente honesto com você mesmo e não censure a imagem que vem à mente. Você gostaria de jogá-lo para fora da estrada, não gostaria? Pulverizá-lo? Empurrá-lo penhasco abaixo? Não é verdade? É dessa forma que a mente inconsciente pensa. A razão pela qual o senso de humor é útil é porque essas imagens são cômicas quando olhamos para elas. Não tem nada de horrível, é apenas a forma que o inconsciente lida com elas. Não significa que você é podre ou é potencialmente um criminoso. Apenas significa que você foi honesto e enfrentou como a mente animal opera nessa dimensão. Não tem sentido em ser melodramático, autocrítico ou trágico quanto a isso. O inconsciente é grosseiro e não civilizado. Enquanto seu intelecto foi para a escola preparatória, o seu inconsciente permaneceu na floresta onde ainda está balançando nas árvores. Olhar para o nosso lado sombra não é um momento para ficar aborrecido ou melindroso. Também não é momento para interpretações literais, porque os símbolos do inconsciente são apenas isto. São símbolos e são primitivos por natureza. Se trabalhados com consciência, podem nos empoderar em vez de nos inibir. Continuar enterrando a nossa sombra e suprimindo uma multidão de medos nos toma muita energia. O resultado é o esgotamento. No nível emocional, ele é expresso como a inibição da capacidade de amar. No mundo da consciência, semelhante atrai semelhante. Então o medo atrai o medo, assim como é verdade que o amor atrai o amor. Quanto mais medo mantemos, mais situações amedrontadoras vamos atrair para a nossa vida.
Cada medo requer energia adicional para criar-se um dispositivo protetor até que, finalmente, toda a nossa energia é drenada em nossas extensivas medidas de defesa. A disposição para olhar para o medo e trabalhar com ele até nos livrarmos dele nos traz recompensas imediatas. Cada um de nós tem dentro de si certa reserva de medos suprimidos e reprimidos. Essa quantidade de medo se espalha em todas as áreas da nossa vida. Colore todas as nossas experiências, diminui a nossa alegria na vida e se reflete na musculatura da face, que então afeta a nossa aparência física, nossa força física e a condição da nossa saúde em todos os órgãos do corpo. Medo crônico e sustentado gradualmente suprime o sistema imunológico do corpo. Fazendo o teste dentro da kinesiologia ou dentro de outras técnicas, você consegue perceber o quanto essa emoção ou outras emoções estão afetando o seu corpo. O seu corpo consegue mostrar o quanto isso está estressando ele, está desorientando ele. Então, quanto mais você mantém essas emoções de baixa frequência com você, menos equilibrado você fica, mais doente você fica. Temos a fantasia inconsciente de que o medo é o que nos mantém vivos. Isso acontece porque ele está associado com todo o nosso conjunto de mecanismos de sobrevivência. Temos a ideia de que, se deixarmos ir o medo, nosso mecanismo de defesa principal, nos tornaremos vulneráveis de certa forma. Na realidade, a verdade é exatamente o oposto. O medo é o que nos cega dos verdadeiros perigos da vida. De fato, o medo por si só é o maior perigo que o corpo humano tem que enfrentar. O medo e a culpa nos trazem doenças e fracassos em todas as áreas da nossa vida. Podemos tomar as mesmas ações preventivas usando amor em vez de medo. Não podemos cuidar do nosso corpo porque o apreciamos e valorizamos em vez de ter medo de adoecer e morrer? Não podemos servir os outros na nossa vida com amor em vez de fazer isso por medo de perdê-los? Não podemos ser educados e corteses com estranhos porque nos importamos com nossos companheiros humanos em vez de ter medo da opinião deles sobre nós? Não podemos fazer um bom trabalho porque nos importamos com a qualidade da nossa performance e nos importamos com os nossos companheiros de trabalho? Não podemos executar o nosso trabalho bem porque nos importamos com o cliente que prestamos nossos serviços, em vez de apenas pelo medo de perder os nossos empregos ou de perseguir a nossa própria ambição? Não podemos cooperar mais em vez de apenas travar competições desagradáveis? Não podemos dirigir com cuidado porque temos um grande respeito por nós mesmos, o nosso bem-estar e aqueles que nos amam, em vez de por ter medo de sofrer um acidente? Em um nível espiritual, não é mais efetivo se, por compaixão e identificação com os nossos companheiros seres humanos, nós cuidarmos deles, em vez de tentar amá-los por medo da punição de Deus, se não o fizermos? Vocês conseguem analisar o quanto nós acabamos, por reflexo, fazendo movimentos mais por medo, por chegar a um nível em que não tem mais saída? Dentro da medicina chinesa, a gente tem um fluxo, né, das energias, das emoções. E a emoção do medo, ela precede a emoção da raiva. Por quê? É no estado de ver o animalzinho acuado, e ele está tão acuado que ele não vê outra saída a não ser atacar. Então ele parte, ele vai para a raiva, né? Vai para resolver. Por quê? Por que deixar as coisas chegarem a esse nível para você se movimentar, para você fazer? Por que não ir pelo amor, pela compaixão? Reflita um pouco sobre isso. Vou encerrar por aqui esse capítulo, essa parte desse capítulo, e tem mais uma parte. A gente vai voltar a falar da culpa, mas agora associada ao medo. E lembre-se, tem o link aqui embaixo do Evoluindo Deixando Ir. Se você quiser aprimorar essa evolução, esse despertar das emoções, elevar a sua frequência emocional a partir de algumas técnicas de terapias holísticas. Certo? Gratidão e até mais.